Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos novamente ao Espaço Ressignificar e hoje a gente vai falar de um tema que se chama Nossas Crenças Limitantes. Por que eu resolvi trazer isso, né? Porque eu tenho visto cada vez mais o quanto nós nos fechamos, né? Deixamos de viver por termos aí tantas crenças limitantes. Da onde vêm essas crenças? Eu acho que isso que é importante a gente começar abordando para que possamos entender muitos comportamentos nossos, né, que nos aprisionam muitas vezes. Isso vem lá da nossa infância. Então, quando você cresce, por exemplo, ouvindo que você não presta para fazer nada, que você é incapaz, que trabalhar, por exemplo, é sempre um sofrimento, que você é uma pessoa que não consegue levar nada para frente, que o outro sempre faz algo melhor que você, né? Que você não vai conseguir, por exemplo, nunca ser nada na vida, que pais e filhos sempre se dão bem, né? Isso é algo bastante plausível para a gente falar, porque é uma crença muito arraigada. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai levando isso para a nossa vida. E isso são coisas que nos travam, nos trazem culpas, né? Desnecessárias muitas vezes, falta de crença em nós mesmos, falta de crença na vida, no mundo, nas pessoas. E a gente precisa entender que isso faz parte da nossa vida, que nós vamos errar, que nós vamos acertar, que as coisas às vezes darão certo e às vezes não, mas que não necessariamente isso tem a ver conosco. Mas quando tem a ver conosco, ou seja, num determinado projeto que eu comecei, eu não consegui levar esse projeto adiante, numa prova da faculdade da qual eu não consegui uma nota interessante, uma nota adequada para eu passar o ano letivo, eu tenho sim que sempre fazer uma análise de mim, de como eu estou atuando no mundo, porque essa é uma responsabilidade minha, mas entender que não necessariamente foi culpa minha, até porque a gente não tem que lidar com esse tipo de conceito, né? Culpa. Eu sempre falo da diferença da culpa e da responsabilização. Quando eu me responsabilizo por algo, eu ainda tenho alternativas, eu ainda tenho como melhorar isso, eu ainda tenho oportunidades. A culpa não, ela só nos traz um peso aqui nas nossas costas e faz com que nós nos sentimos cada vez mais incapazes. Então, eu olhar para isso dessa maneira, porque sempre eu sempre falo que não é do mundo para mim, é de mim para o mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que primeiro eu mudo dentro de mim, eu faço uma reforma íntima, eu entendo quais são as minhas questões, para que então eu me transforme e eu coloque isso no mundo, né? Eu transfira isso para as minhas relações. E tudo começa então a girar e se movimentar e fluir de uma forma diferente. Então, muitas vezes eu, com essas crenças que a gente está trazendo aqui, o que acontece? Eu vou perdendo a crença sobre mim. E eu vou achando que realmente eu não vou conseguir terminar aquele projeto, os meus relacionamentos não dão certo, porque eu tive modelos de relacionamentos assim, né? Então, tive uma família, por exemplo, pais e mães que sempre brigaram, que eu nunca vi amor, ou que tiveram episódios de traição, enfim, e a gente não tá aqui falando de moral, né, de traição. A gente está falando da traição, do quanto ela machuca dentro da nossa cultura, que é o que aprendemos de monogamia e tudo mais. Então, eu tenho um histórico desse na minha vida, que eu fui criando modelos de como eu devo me comportar, de como as coisas têm que ser, e eu não consigo ver outro horizonte diferente disso, que possa trazer para mim possibilidades diferentes. Então, inconscientemente, nem que seja num processo inconsciente, aquela mãe e aquele pai que nunca se deram bem, aqueles relacionamentos que não deram bem, que deram bom, né, digamos assim,
eu vou repetindo isso de forma inconsciente. Ai, Rose, mas como é que é isso? Como é que eu repito? Tem aquela coisa de atrair, né? Eu acabo atraindo modelos de repetições da minha vida. Não é porque eu vou lá e escolho e falo assim, eu quero essa pessoa porque eu sei que não vai dar certo. Conscientemente, não. Mas todas as suas crenças, as suas carências, você acaba projetando no outro e você atrai pessoas que precisam daquilo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa passiva, carente, codependente, se eu fico, né, me doando muito para as pessoas, eu vou ter pessoas que precisam disso de alguma maneira também e são mais incisivas, mais ativas e ela tem um poder sobre mim, né? Então, tem toda uma relação com a nossa história, assim também como as crenças limitantes. Tudo, a própria palavra já diz, né? São crenças que me limitam. Então, a vida inteira eu vi isso acontecer dessa maneira e vi esse resultado. Eu não consigo enxergar um resultado diferente. Eu acho que tudo que tem a ver com aquilo, a tendência, por exemplo, é não dar certo. Então, o que eu sempre falo, ou eu mudo ou tudo se repete. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso me movimentar diferente. Então, quando eu tenho consciência disso, eu começo a olhar para a minha vida e entender as repetições que vêm acontecendo, eu começo a olhar para isso e me movimentar diferente. E isso tem que ser de dentro para fora. Né? Tem até um vídeo bastante interessante que fala do exercício da nossa mente. Então, se eu acordo de manhã e começo a reclamar e começo a dizer que tudo vai dar errado, que eu não tenho realmente capacidade de fazer nada, que isso não vai dar certo, enfim, isso tem uma tendência a acontecer, porque o meu cérebro já está entendendo isso. Então, eu tenho que começar a mudar o meu próprio movimento, a como ver isso, ao que eu falo sobre isso, a crença sobre isso. E no início vai ser uma coisa um pouco difícil, árdua, que eu não vou ver muito sentido, porque eu tô me esforçando para mudar aquele padrão que eu tinha de pensar, de agir, de me comportar. Mas com o tempo isso vai ficando natural, da mesma forma que o inverso aconteceu lá atrás. Então eu começo a mudar o meu olhar e o meu movimento sobre isso. E entender que as coisas não estão dando certo muitas vezes, não por minha causa necessariamente. É óbvio que eu tenho que avaliar isso, eu tenho que olhar para ver se eu me esforcei bastante, o que faltou naquela minha trajetória, o que eu não vi, o que eu poderia ter feito, enfim. Mas é porque as coisas também dão errado. As frustrações, elas fazem parte da nossa vida. E aprender a lidar com isso é uma estratégia, né, que adquirimos, se não a temos, desde cedo, para que soframos menos. Quando a gente fala aqui do processo terapêutico, a gente não está falando de milagres e nem de receitas de vida, mas falando de um autoconhecimento para que você possa lidar melhor com as suas questões de modo que você sofra menos, o menos possível. Porque a vida, ela é assim, ela é como a batida do coração. Quando a gente está assim, a gente morre. Mas a gente fica o tempo todo buscando estar assim, sem se dar conta de que isso não existe quando estamos vivendo. Quando estamos vivendo, nós temos altos e baixos. E faz parte da vida. Temos perdas, temos ganhos, temos lutas, temos alegrias, temos tudo que faz parte desse processo de viver. Então, o primeiro passo para a gente poder romper com essas crenças que nos aprisionam, porque muitas vezes somos nós que nos aprisionamos por tudo isso, né? A nossa cabeça, o nosso pensamento e tudo mais, é começar a se movimentar diferente, acreditar que pode dar certo também, acreditar que a história do outro foi assim, mas a minha não precisa ser, né? Nem dos meus pais, nem de ninguém. Porque somos únicos e a gente tem aí o nosso próprio caminho, a nossa própria trajetória e a gente é que vai conduzi-la para que ela seja diferente. Então, pensem sobre isso, comecem a olhar mais para vocês com carinho, com cuidado, com alto amor e entender que somos passíveis de erros, né, de perdas, mas que somos perfeitos na nossa imperfeição. Então, somos únicos e amarmos-nos
em primeiro lugar, não é ser egoísta, é apenas entender que a gente está num grande processo de transformação todos os dias das nossas vidas e que podemos ser melhores, inclusive para nós mesmos. Tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!